noite a todos. Hoje nós vamos falar de um teminha bem light. Hoje eu escolhi o tema, vou falar sobre a alegria. Por que eu escolhi esse tema? Observando os dias de caridade aqui da casa, nós temos na segunda-feira apometria, terça-feira magnetismo e sexta-feira nós temos aqui a gira, né? E aí a gente percebe que a espiritualidade se movimenta durante a semana e coloca uma quantidade de consulentes com as mesmas queixas. E a gente conversando com o pessoal da terça, eles disseram que isso acontece. Então na segunda-feira às vezes aparece uma grande quantidade de assistência, vem com reclamações de problemas magísticos. Outra noite foi mais para o lado da saúde, abortos, cânceres. Então a gente vai percebendo que há uma seleção da espiritualidade definindo a linha de trabalho da noite. E numa dessas segundas-feiras foi marcado o grupo, as queixas foi depressão. Então aquela noite foi com muito choro, foi com muitas queixas, pensamentos de desistência de vida, né? E não tinha idade. Eram pessoas novas, pessoas mais de meia idade, assim, se queixando, um desânimo total, tristeza profunda. E aí eu fiquei pensando assim, o que é que desencadeia? Qual é o gatilho para a pessoa entrar nessa tristeza profunda? Às vezes são as perdas materiais, que é como se tivesse tirado um tapete, né, dos nossos pés e a gente não vê saída. Às vezes é problema de saúde, aquelas doenças assim, bem, que só o nome assusta. Outros vieram com queixas de perdas de entes queridos, então eles estão ainda em luto, o tempo está passando, eles não saem do luto. E aí, outros também é quando se aposentam. Então tem anos e anos naquela rotina de trabalho, então quando pode não ter horário, não ter rotina nenhuma, não precisa levantar cedo. E aí com o tempo, cheio de planos, e com o tempo a vida vai ficando meio calma demais e a pessoa entra numa depressão. E aí, quando se vê, quando ela se dá conta, ela está numa tristeza tão profunda, e essa tristeza abre porta para as obsessões. Nós abrimos a brecha e aí as obsessões estão junto. E aí eu fiquei a pensar, como é difícil a gente vibrar na alegria. É muito difícil. É muito mais fácil a gente vibrar no negativismo, na tristeza, do que na alegria. Então eu nem vou falar em ser feliz. Eu entendo, né, que felicidade é um momento único. E é um momento pequeno, não é um grande tempo. Não é dias, meses, é minutos, às vezes segundos. Tu olha uma paisagem, um sol, uma árvore, ou tu vê teus filhos brincando, teus netos correndo, e aquilo te enche teu peito, aquela leveza, aquele bem-estar tão grande, que é como se o Cristo interno nosso conseguiu abrir espaço de toda essa energia negativa que nós acumulamos, de pensamento e sentimentos. Ele consegue desabrochar e faz a ligação com o Pai Maior. E aí nós sentimos dentro, no nosso coração, a grandiosidade, a amorosidade do nosso Pai. Só que é um momento assim rápido. Mas para nós chegarmos a esses momentos de felicidade, nós precisamos estar alegres. Na tristeza nós não vamos conseguir estar nesses momentos que nós conseguimos, vamos dizer assim, fazer essa ligação com o Pai. Então, se é difícil ficar alegre, imagina feliz. Imagina acessar esses momentos de felicidade. Eu também, né, da caminhada que a gente faz aqui com os trabalhos de caridade, a minha compreensão é
que a depressão, essa tristeza profunda, é um pedido de socorro do nosso espírito. Nós acreditamos, cremos em outras vidas, em outros corpos. E esse espírito que eu falo é o nosso espírito eterno, onde está guardada toda a sabedoria, todo o nosso conhecimento que a gente guarda, né, que a gente acumula, que a gente, né, consegue gravar, está no nosso espírito eterno. E aí, ele pede socorro. Ele quer que nós encontramos novamente a essência da vida, a alegria nas pequeninas coisas. E refazer os laços que nós perdemos com o Pai Maior. Também compreendo que a depressão é a escuridão da alma. Nós, como indivíduos nessa encarnação, nós nos fechamos. E aí o Espírito Eterno, com uma luzinha, ele grita assim para nós: e aí, cara, te liga, sorri, vamos abrir a tua vida para alegria. Só assim tu vai receber auxílio. Porque quando nós estamos na tristeza, nós nos fechamos como caracol. Tá, mas aí eu sei que vocês estão aí pensando, né? Tá, mas como é que a gente vai poder ser alegre se eu estou cheio de problemas? E os problemas são diversos. Problemas financeiros, problemas de saúde, né? Problemas de relacionamento. Problemas todos nós temos. Problemas, dificuldades, nós vamos sempre ter. Nós estamos na Terra. Nós não estamos num planeta de felicidade. Nós estamos na Terra, então nós temos ainda que ter esses problemas, essas dificuldades para a gente aprender um pouquinho. Só que Deus não criou o problema. Deus não criou o sofrimento. Ele não quer isso para nós. O Pai é amoroso. Então por que estão os problemas na nossa frente? Porque se ele criasse o problema, ele não seria um pai amoroso. Ele seria um pai que gosta de ver seus filhos sofrerem. Ele se diverte com as nossas quedas. Então, se ele não cria o sofrimento, por que nós nos entristecemos perante a vida? Porque nós temos o poder de criar. Nós somos pequenos deuses. E nós criamos os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de tristeza, as nossas dificuldades, os obstáculos da nossa vida, com as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. E aí eu pergunto para vocês, de vez em quando a gente não cria uma intriga, falando mal do outro, as maledicências, as fofocas. Nós não podemos criar uma intriga com isso? Se nós podemos criar uma intriga, está na nossa livre escolha falar mal do outro ou não. Quando há um desentendimento familiar, vamos só ficar na família, não vamos passar por outros tipos de relacionamento, trabalho, né? De outros grupos, só na família. Tem muitas famílias, há desentendimentos, há brigas, há pega assim tremendos entre famílias, entre os familiares, pais, filhos. Deus criou isso? Não. São as nossas escolhas. Nós temos a escolha de alimentar esse desentendimento. Nós temos a escolha de ficar calado. Nós temos a escolha de ser mais tolerante, de fechar um ouvido, de não deixar sair o que a gente está pensando pela boca. São tudo pequenas escolhas na nossa vida. E conforme o que nós escolhermos, vai movimentar a nossa vida e vai criar situações benéficas ou prejudiciais para esse momento que nós estamos passando. Então está comigo o poder de escolha. Nós não criamos as doenças, criamos.
Através dos nossos maus hábitos. Nós sabemos o que é, quais os alimentos benéficos para o nosso organismo. Nós sabemos que nós precisamos fazer exercícios. Nós sabemos também que se nós pensarmos muito negativamente, isso vai formar uma camada grossa, densa, energética, que vai influenciar aqueles órgãos mais frágeis do nosso organismo, e daí vai estar ali um campo mórbido, pronto para dar entrada para uma doença. Então está nas minhas escolhas o que eu como, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Somos obrigados a estimular os maus hábitos? Não. Se a gente não quiser, nós não. A gente pode mudar totalmente os nossos hábitos. Só que a gente também tem que ter o entendimento que tudo que a gente fizer vai ter um retorno. É a bolinha jogando na parede. Ela vai e volta. Então, se as nossas escolhas forem umas escolhas que vai trazer harmonia para o momento aquele, e vai voltar para mim mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia, mais alegria. E ao contrário, se eu quiser atrapalhar, né, nos relacionamentos ou o que for, essa bolinha de uma escolha má, ela vai retornar para nós, dificultando a nossa caminhada. Mas assim, ó, independente, tem outras saúdes, outros problemas de saúde, no caso do câncer, uma leucemia, uma criança tem uma leucemia, que ela não tem como escolher. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou compreender isso? Então nós temos que acessar aquelas nossas outras vidas que nós agimos num sentimento mais negativo, vingança, ciúmes, né? E aí vai numa má ação que originou então aquele desequilíbrio no corpo físico daquele indivíduo. Mas independente se eu tenho consciência ou não do que eu estou passando, do entendimento dessa dificuldade, aí a gente vê que o Pai é amoroso, porque Ele coloca aquilo para darmos um alerta para nós. Acionou a luzinha vermelha. Aquela dificuldade que eu estou passando é a mesma coisa que eu passo vida após vida, que eu caio no mesmo problema. Só que eu não tenho consciência. O meu cérebro físico ele não guarda isso. Então o Pai coloca isso para eu me alertar e mudar o padrão. Mudando o padrão, eu começo a me curar. E aí, como é que eu vou mudar o padrão? Eu preciso me evangelizar. E aí, eu me evangelizando, eu vou fazer a ligação, religar com o Pai Maior. E aí eu vou estar em harmonia e em equilíbrio. Mas evangelizar não é pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo e saber certinho os salmos e tudo mais. Não é isso. Evangelizar é interiorizar. Praticar os ensinamentos. É ter mais paciência. Hoje eu tive que passar lá no correio para pegar o documento do carro. E eu fui no correio, que eu achava que era no correio do Santos de Viamão. E aí cheguei lá, tinha 3 funcionários, os 3 olharam uns 10 minutos para onde eu estava e ninguém se dignou a levantar e atender. E aquilo começa a te mexer. Começa a te mexer. Aí quando cheguei lá, a guria disse assim, precisa de um código de rastreamento do documento. Eles inventaram esse ano isso. Aí liguei para o meu marido, entrou na internet, pegou o código. Passei para eles. Aí ele disse, não está aqui, está em outro lugar. Há 16 anos eu pego o documento lá.
Agora eles mudaram de outro lugar. Eu me irritei. Eu caí. E eu fiquei com mais raiva de mim mesmo. Eu vou dar uma palestra, gente. Eu vou dar uma palestra e não consigo me controlar. Eu me irritei. Então a gente cai. Mas quando a gente, né, caiu e tu percebe que tu caiu, que tu não devia ter caído, eu acho que para mim já é um pontinho a mais. Pelo menos a próxima vez eu vou pensar antes de me irritar. Aí eu tive que elevar meu pensamento, me ligar à natureza para mim transmutar tudo aquilo, porque eu vou lá na casa e vou falar lá na frente. Como é que eu vou falar se eu não consigo praticar? Então assim, ó, eu estou colocando, a gente tem dificuldade, mas não vamos esmorecer, gente. O nosso destino é nos melhorarmos. E cada vez que a gente atrasar um passo, mais sofrimento nós vamos ter. Então, evangelizar é interiorizar, praticar os ensinamentos. Evangelizar é ter bom caráter, é agir com educação, com licença, obrigado, por favor. É estender a mão, auxiliando aqueles que necessitam, é ser amoroso, é ter bons costumes. E a gente não consegue fazer isso. É ficar calado ou falar nas devidas horas, porque às vezes a gente, numa maneira de falar, a gente destrói tudo. Então vamos falar ou ficar calados apenas para construir, não para depreciar. Então, vamos puxar agora o anzolzinho e trazer novamente o nosso tema, que é a alegria, né? Então são com as nossas escolhas que nós ficamos de mau humor, que nós ficamos de cara amarrada, nós ficamos rabugentos, azedos, independente de dificuldade ou não. Porque às vezes a gente já acorda assim. Então, o que acontece? Aos poucos nós vamos afastar aqueles que gostam da gente, que têm um apreço, que têm um carinho especial, porque eles cansam de ver a gente com cara amarrada, eles cansam de ver a gente emburrado. Tem uma frase do Chico Xavier que diz assim, ó, a sua irritação não solucionará problema algum, o seu mau humor não vai modificar a vida, então não estrague seu dia. Então, qualquer que seja a situação difícil que estamos vivendo, com compreensão ou não, sabendo ou não que é as nossas escolhas que nos colocam ali, vamos gastar nossa energia no positivo. É a proposta que eu faço para todos nós, inclusive para mim. Vamos vibrar na alegria. Não alimente o sentimento de tristeza ou mau humor por muito tempo. Claro, uma perda de um familiar leva a tristeza, claro, nós não podemos ser frios, mas dê um tempo necessário. Vou chorar uma semana e depois deu. Lembrando que a gente vai estar prejudicando aquele que está indo para uma outra caminhada. E quando nós nos entristecemos ou ficamos de mau humor, é uma energia densa que nós estamos criando, por livre e espontânea vontade. E essa energia, ela gruda nos nossos corpos. E aí vai dificultar a nossa visão para uma solução daquilo. Então, pessoal, o convite é esse. Ria, dance, cante, música. Tenha música em casa, tire dos noticiosos dos rádios que dão as tragédias. Vamos cantar, vamos aliviar nosso coração. A alegria é um escudo de proteção. Nós estamos protegidos, nenhum obsessor vai nos pegar, nenhuma inveja, nenhum mal olhado, porque ela é energia alta, energia benfazeja. Vamos agradecer a Deus, todos os dias nós estamos aqui nesse corpo, nós podemos andar, mesmo que não possa andar, nós estamos ali, né, dando uma lição para aquele que está ao nosso lado.
eles estão aprendendo conosco também. Então agradeça, Deus está aí. Todos os dias pela essa vida que nós temos. Se está triste, amanheceu por qualquer problema, saia. Vá numa praça, pegue um sol, olhe uma árvore com as suas folhas, com os seus galhos, os passarinhos cantando, as flores enfeitando a cidade. Te entregue para a natureza. A natureza tem o dom, os pássaros, as plantas, ela tem o dom, ela está ali para nos servir, gente, para transmutar as nossas energias. Então, abra o coração, jogue a tristeza, dê um chute bem dado nela e incorpore a alegria. Então, vibremos na alegria, sejamos felizes. Tem um ditado que tem aqueles livrinhos antigos, que ainda tem, do tempo lá da minha mãe, lá, que tem sempre umas piadinhas, né? E o artigo, né, era assim: rir é o melhor remédio. Era seleções, isso mesmo. Rir é o melhor remédio. Então era uma sessão de piadinhas, né? Realmente, rir é o melhor remédio, gente. É saúde. Quando nós vibramos na alegria, nós estamos recebendo energias benfazejas que vão banhar nossos corpos físico, mental e emocional, trazendo saúde. Então vamos rir. É um remédio que nós não precisamos comprar. Só precisamos acionar para chegar até ele. Então, hoje é gira de ciganos. Nada mais do que os ciganos para alegrar nossa vida. Então, os ciganos vêm nos terreiros, disso, através da mediunidade dos seus médios, para nos ensinar a cantar, a dançar, tanto na alegria como na tristeza. Porque os ciganos também têm os momentos tristes, mas eles transmutam isso com a sua alegria. Nas suas danças, eles têm dança do pandeiro, tem dança do véu, tem dança de tudo que é tipo. A vida do cigano é uma festa. E a natureza que o rodeia é a mais bela e generosa anfitriã. Ele está direto na natureza. Onde quer que eles estejam, os ciganos são logo reconhecidos por suas roupas coloridas, os ornamentos e principalmente por seus hábitos ruidosos, que são o canto e a dança. No tempo que eu era criança, dizia, a mãe, né, dizia que vinha com as ciganas, né? E eles, naquela época, tinha mais terreno baldio, então eles amavam a barraca. Era uma barraca linda. E aquilo atraía as crianças. E a mãe sempre dizia: não chega para de criança, aquelas roupas criança, elas levam para longe. Por que as crianças se atraem nos ciganos? Pela alegria, pelo colorido, pelas barracas. E elas não roubam as crianças. As crianças que se deixam levar para ter aquela vida de liberdade que o cigano nos mostra, nos ensina. Então é um povo cheio de energia, cheio de paixão. São peculiares, tão peculiares dentro do seu próprio código de ética, honra e justiça, senso, sentido e sentimento de liberdade, que contagiam e incomodam aqueles que têm uma personalidade muito rígida e séria. A vida para o cigano é uma grande festa. A alma é a pequena carroça. E a divindade, Deus, é o carroceiro. Então vamos aprender com eles. Vibremos na alegria. Então hoje é gira de ciganos. Vamos passar por ritual do fogo. Por favor, apaga a luz ali.